Olá, amigo. Um vídeo aqui sobre câmeras fotográficas e a sua fidelidade de captura de áudio. Então eu vou falar aqui sobre as câmeras que eu tive, né? Então isso vai explicar um pouco de como foram os vídeos aí que tem no meu canal, né? Então no meu canal eu tinha, digamos assim, o hábito de fazer demonstração de equipamentos de áudio japoneses, né? Então, no início, né, as câmeras eram muito deficientes na captura do áudio. Então, por exemplo, essa aqui é uma Sony, né, essa aqui é uma WX1. Eu usei essa câmera aqui mais ou menos até 2012. Né? Então, lá no meu canal, os primeiros vídeos que tem, eles foram feitos com essa câmera aqui, que ela é super deficiente. Né? Então, esse meu canal tem a ideia de tentar trazer um conceito, né, de alta fidelidade, né? Então naquele tempo lá, além da câmera ser um pouco deficiente, as minhas caixas também não conseguiam cobrir, digamos assim, de forma adequada, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar a evolução da captura de áudio que eu tive no canal, tá? Então, por exemplo, essa câmera aqui, então ela não era muito boa nem de graves nem de agudos. Então lá nos meus primeiros vídeos do canal, que foram feitos com essa câmera, vocês vão perceber que era bem deficiente, né? Então eu creio que, por exemplo, isso aqui é o 100 Hz, aqui é o 10 kHz, né? Essa câmera aqui, provavelmente uma resposta de frequência algo assim, tá? Então eu vou colocar aqui o 20K, né? Então, digamos aqui é o 100 Hz. Então o corte dela é lá nos 80 Hz, né? Aqui até uns, sei lá, 12K. Eu não medi, tá? Não tem muito como medir isso, né? É mais uma percepção. Então, na verdade aqui, vou colocar aqui o 12K, já que eu fiz aqui o desenho mal. Vou colocar aqui o 10K. Então mais ou menos isso aqui, né? Então ela tem um corte ali nos 12K. Aí a partir de 2012 eu passei a usar essa câmera aqui, tá? É uma Sony HX9, tá? É uma câmera bem melhor. Ela é super rápida, ela consegue capturar um motion muito bom. Então ela dá uma impressão de movimento muito bom. Tá? Ela já veio com um microfone bem melhor, né? Capta aqui em cima. Essa aqui tem um microfonezinho, eu acho até que era mono, ó. Então a primeira câmera era gravada em mono, né? Aqui já virou estéreo, uma câmera com bem mais recurso de captura de áudio. Então essa câmera aqui eu tenho a impressão que ela conseguia responder, digamos, as frequências mais baixas do que essa aqui, com certeza, né? Então, digamos, eu conseguia uma cobertura um pouco melhor de graves, né? E um pouco melhor de agudos, tá? Então, de repente aqui, se essa aqui era 11K, essa aqui ficou em 12K, tá? De corte. Aumentou, melhorou a captura de agudos e de graves com essa câmera aqui, né? Eu usei bastante ela em muitos vídeos feitos com essa câmera aqui, tá? Uma Sony HX9. Aí em 2015 eu passei a usar essa outra câmera aqui da Sony, tá? Essa é uma HX50V, uma HX50 na verdade. Então essa câmera aqui já tem um sistema de microfones bem melhor, tá? Ela já tem essa sapata aqui para colocar acessórios, né? Que as outras não tinham. A duração da bateria dela é bem boa, né? São baterias de boa duração. São câmeras pequenas, né? Que dá para manusear fácil, né? Não é uma câmera muito grande que dificulte o trabalho. Essa câmera aqui já consegue gravar bem melhor a região dos graves, né? E consegue pegar bastante da região dos agudos, né?
Então, provavelmente minha resposta de frequência foi ficando cada vez melhor, tá? Então, digamos, deixa eu dar uma olhada no desenho. Então, digamos, completou aqui um pouco melhor, né? Digamos, essa aqui primeiro era 80, depois essa aqui já, digamos, virou, sei lá, 60 Hz, né? E essa aqui, digamos, já virou coisa de provavelmente 50 Hz o corte inferior dela, né? Então 50, né? E para agudos ela é bastante boa, ela pega um agudo muito bom, mas com certeza ela tem uma limitação, né? Que eu diria que talvez seja nos talvez 13K, tá? Então, com essa câmera aqui, eu conseguia até dar uma impressão de agudos, mas não conseguia dar uma impressão de graves, né? Então, eu resolvi adquirir esse acessório aqui para ela, que é um microfone especial, né, que encaixa aqui em cima. Ó. Então ele vem aqui. Deixa eu colocar aqui. E aí a câmera passa a ter esse plus, né? Eu posso abrir aqui o ângulo dos microfones. Então, nos vídeos que eu fiz por último de demonstração foram todos feitos com esse acessório aqui, tá? Ele é muito bom para graves, ele capta muito bem os graves, tá? E capta muito bem a imagem estéreo, tá? Por causa desse ângulo aqui que ele abre, né? Porém, a captação desse microfone aqui em agudos ela é um pouco fraca, tá? Ela é pior do que o microfone original da câmera. Então esse microfone que tem aqui no corpo da câmera é melhor para agudos do que esse, tá? Porém esse aqui da câmera ele satura meio fácil com agudos. Esse aqui ele é bem resistente, ele aguenta uma pressão sonora de agudos bem alta, né? Então ele capta bem os agudos, mas a gente tem que, digamos, direcionar os dois para a caixa acústica, tá? Para ele conseguir captar. Enquanto os graves são pouco direcionais, então ele pega muito grave e só pega agudo se eu apontar eles para a caixa, né? Então é um microfone, digamos, especial, digamos, que tem os seus recursos. Aqui eu posso tirar fazer um low cut de graves, né? Então ele passa a gravar a partir de 70 Hz, né? Quando eu ligo essa chavezinha. Então os vídeos que vocês veem aí no meu canal que tem o grave bom, né? O grave bem suave, na verdade só vão conseguir perceber isso escutando em caixas boas, né? Ou em fones de ouvido de boa qualidade, né? Eu sempre comento também que é bom a gente ter um fone de ouvido de boa qualidade para ter um parâmetro, né? Então se a gente ligou o fone de ouvido no amplificador, tá tudo flat e saiu graves no fone de ouvido, ficou bom, né? Aqueles graves tinham que sair na caixa acústica, né? Do mesmo jeito praticamente. Então se não sai é porque a caixa acústica está com deficiência na região dos graves, né? Que é o que a maioria das caixas acústicas que existe tem, né? Deficiência em graves. Então esse microfone aqui, ele me deu um bom resultado de graves, tá? Eu diria que talvez ele cubra até a partir dos 30 Hz. Passei a ter um bom resultado de graves com essa câmera, com esse acessório aqui, né? Porém, a minha resposta de agudos certamente caiu aqui, comparável com essa câmera aqui, tá? Então provavelmente caiu nos 12 kHz. A gente consegue gravar uma pressão sonora super alta com ele, né? Mas ele tem algumas limitações já colocadas aqui certamente para evitar que aconteça saturação, né? Então, digamos, essa evolução aqui, né, que eu consegui com esses microfones, porém sempre tinha um problema aqui, né? Tanto essa câmera aqui, quanto essa, elas têm um limitador dentro delas, tá? Um audio limiter, um compressor, justamente para que a gente possa gravar sons baixos e altos, né? E a câmera conseguir acomodar
essas variações grandes de volume na faixa dinâmica do áudio que é gravado, né, que é gerado lá no sistema de áudio dela. Então ela tem que fazer caber o áudio, né, dentro do que dá para ser gravado nas configurações de áudio, né. Então, se eu deixar baixinho, né, o som, eu tenho a dinâmica do áudio preservada, mas se eu começar a aumentar o volume, ela começa a diminuir o ganho da gravação. Então, nunca fica, digamos, uma gravação muito fiel, né? Se eu fizer baixinho, acaba aparecendo um certo ruído de fundo. Se eu tirar aqui, né, e gravar com os microfones dela, também acontece a compressão, né? Então, eu meio que me dei de conta que câmeras, né, não são assim um bom dispositivo, né? O microfone interno da câmera e a câmera não é um bom dispositivo para gravação de áudio, né? Para passar a ideia de fidelidade, né? Eu sempre quero passar a ideia de fidelidade, então eu falo sobre o uso de o power sem o equalizador, sem o controle tonal, mas eu não consigo passar a noção do que eu tenho aqui, né? De que é possível ter graves e é possível ter agudos. Então, com uma câmera eu pego bem os graves, com a outra eu pego bem os agudos, então é complicado de eu conseguir passar essa ideia, né, para quem está aí do outro lado, né, eu já começo a ter essa ideia que ele não faz compressão de áudio, tá? Quem faz são as câmeras, então a gente é enganado pelas câmeras, né? A câmera está certa, ela tem que fazer isso mesmo, porque uma câmera que tem boa qualidade, né, ela não pode ficar distorcendo fácil, né? Então, para resolver isso, né, esse detalhe de eu não conseguir passar a ideia de que o som flat, ele é bom, ele tem bastante grave e bastante agudo. Na verdade, ele tem os graves e os agudos na medida certa, né? A medida que é o que impressiona bastante. A gente não precisa mudar a curva de equalização de praticamente nenhum CD, né, que se tem. Então, muita gente acaba, digamos, escutando os meus vídeos e pensa, ah, não tem agudo, é porque eu gravei com esse aqui, tá? Ah, não tem grave, é porque eu gravei direto com a câmera, né? Então é isso que acontece, né? E, por exemplo, muita gente acha que quando fleta o equalizador, né, deixa o equalizador flat, aquilo ali é o som flat. Aquilo ali não é o som flat, né? Aquilo ali é o sinal flat, né? A caixa vai reproduzir, né? Isso aqui é o sinal. Então, se eu fletei o equalizador, né, deixei todas as bandas no meio, fletei o tonal, né, e desliguei o loudness, né. Então, se eu fiz isso aqui, eu não estou escutando o som flat. Eu estou mandando o sinal flat para a caixa. Agora a caixa vai reproduzir dessa forma aqui. Então, caixas acústicas não feitas para alta fidelidade, né, elas vão ter esse sinal então aqui. Então, quando eu mandar um sinal flat, a caixa vai responder dessa forma, com graves fracos, né, e agudos fracos, né, porque caixas não flat têm essa característica, tá? Caixas vintage, por exemplo, muitas delas têm deficiência de graves e de agudos, mas ela tem uma porção flat. E caixas de alta fidelidade, elas vão ter uma cobertura flat bem mais estendida, né? Então elas vão cobrir assim, né? Então, como é que eu vou demonstrar essas coisas, né, através de gravação, se essas câmeras, né, têm essa limitação? Então, um novo recurso que eu estou trazendo aqui para o canal é a aquisição de um gravador, né? Esse aqui é um gravador Zoom, né? Digamos que é uma sobra de guerra, né? Eu comprei ele bem usado, veio sem a tampinha, aqui veio sem a tampinha do cartão de memória, né?
ele está começando a ficar, esse emborrachado ele começa a derreter, né? Então certamente ele vai perder a serigrafia aqui toda. Ele veio faltando aqui uma cunha aqui que segura o microfone aqui para ele não se mexer. Tá? Então esse microfone aqui vai ser o recurso, né, que eu vou mostrar, né, o fato de que caixas de alta fidelidade elas conseguem ter uma cobertura em toda essa faixa aqui, mesmo que a gente entre com o sinal flat, né? Então seria esse comportamento aqui, ó. Então aqui dentro é tipo vintage, né? Aqui em cima, esse comportamento que eu fiz aqui em cima é caixa de PA, ou seja, caixa para public address, né? E então, e aqui essa curva que eu fiz aqui embaixo, né? Esse aqui é a caixa alta fidelidade. Então essa caixa de alta fidelidade ela tem os graves que a Vintage não tem e tem muito mais graves do que a caixa de PA. A caixa de PA não funciona sem equalizador, sem tonal, né? A caixa alta fidelidade ela não funciona com equalizador e com tonal. Então se a gente tentar botar tonal numa caixa de alta fidelidade fica demais, né? Porque ela já tem os graves que falta nas outras, né? Então uma caixa vintage não tem como usar sem o equalizador para acertar esse canto de cá e esse canto de cá, né? A caixa de PA não funciona sem equalizador porque a gente tem que levantar esses cantos aqui, né, e baixar esse meio aqui dela. Tá? Então a gente tem que baixar isso aqui e subir os cantos, né? Então é uma diferença bem grande, né? Então, uma caixa não funciona com equalizador e outra caixa não funciona sem equalizador. Então esse microfone aqui, ele de certa forma está preparado aí para para gravar certamente de 30 Hz, né, até mais de 20 kHz. Tá? Ele é capaz de gravar, acho que até 22 kHz. Esse aqui, ou 24 kHz, alguma coisa assim. Até vou ligar aqui para a gente dar uma olhada. Então é um gravador profissional, né? Eu vou mostrar aqui o menu, né? Então a gente tem aqui várias configurações. Então a gente pode ver as pastas, né? Aqui eu já fiz umas gravações. Aqui a gente configura a entrada de áudio, então ele tem aqui, ó, um filtro, né, low cut. Então eu posso configurar aqui o meu corte, né, inferior. Então aqui nesse gravador eu posso desligar o limitador de frequência, o passar altas, né. E também tenho esse outro recurso aqui, ó, que é o limiter, né. Aqui eu posso desligar o limiter. Então é um diferencial que as câmeras não tem como trabalhar, né? Que elas têm sempre lá o limiter ligado internamente. Não tem como desligar. Não tem um menu aqui que eu possa selecionar para desligar o recurso, né? Então eu vou ter certeza que eu não vou estar compactando, né, o áudio, né? Comprimindo em faixa dinâmica, tá? Então tem vários recursos aqui que vão me garantir que eu consiga ter certeza que não vai estragar a gravação. Tem um lugar aqui que eu defino qual é o tipo de arquivo. Aqui o REC format. Então aqui eu estou selecionando em MP3 192 kilobits, né? Aqui eu tenho uma gravação até 17 kHz, se eu não me engano. Aqui são 18 kHz, aqui se eu não me engano é 18,5 e aqui se eu não me engano é 20 kHz ou 19 kHz em 320, né? Depois ele pode gravar em Wave, então 16 bit, 24 bit, 44 de amostragem. Aqui seria o melhor possível, 48, 24, então se é 48 a amostragem, ele vai conseguir gravar um sinal de no máximo 24 kHz, tá? Garantido ali 22, né? Eu vou fazer gravações aqui em 256K, né?
Então, a partir desse vídeo aqui, né, eu vou tentar fazer a gravação do áudio nesse gravador e vou colar o áudio no vídeo que vai sair dessa câmera aqui. Tá? Então a gente vai ter o vídeo dessa câmera e o áudio vai ser desse gravador aqui. Né? Ele até tem aqui uma saída, um line out, uma saída de fone. Eu poderia ligar em uma câmera mais avançada, né? Por exemplo, se essa câmera aqui tivesse o conector de entrada, né, para microfone, eu poderia ligar nela. Mas aí eu teria sempre com a dúvida, né, teria a dúvida de que essa entrada pudesse ter o compressor de áudio, né? Então, talvez alguma câmera, né, não tenha o compressor de áudio. Então a câmera pode de repente comprimir o áudio no plug, né? Então eu coloco o plug saindo daqui e ligando na câmera, e a câmera acaba comprimindo a faixa dinâmica para gravar nela, né? Então, aqui como eu vou fazer a união do vídeo com o áudio através de software, eu tenho a certeza que não vai ser usado o compressor, tá? Um recurso interessante também, que eu posso mexer no volume, né? Eu posso girar aqui o volume e aumentar ou diminuir, e ele tem um VU aqui que me mostra. Deixa eu colocar para gravar. Tá. Então, vou colocar aqui para escutar. Ó. Ele já está escutando o que eu estou falando. Ó. Então eu posso ver aqui que ele vai distorcer. Ó. Se eu tocar aqui, ó, notem que começou a piscar aqui, ele está me mostrando que está distorcendo. Né? Ele é bem sensível ao toque, justamente porque não tem nenhum limiter, né? E não tem nenhum corte passa alta nele. Então, o menor toque que a gente dá nele aqui, ó, ele já acaba captando. Né? Então, certamente nos próximos vídeos vai ter algum tipo de ruído, né, que eu vou acabar causando. Então, talvez quando eu toque aqui já seja gravado. Outra coisa é a voz, né? Quando a gente fala sai vento, e ele é muito sensível a vento, então acaba captando aqueles assopros, né, que acabam acontecendo com a voz humana. Né? Então, esse vídeo aqui está sendo uma descrição de como vão acontecer as próximas demonstrações de áudio. Né? É muito interessante o fato de eu poder ver aqui o VU, né? Então ele mostra que o nível está alto ou que está baixo. Né? Então é bem interessante. O volume eu posso controlar aqui, né? Bem fácil. Coloquei no máximo volume. Aqui no máximo volume entra um pouquinho de chiado, né? Mas eu vou tentar fazer gravações aqui no máximo no 8, né, para justamente não ter esse chiado. Essa aqui é a solução que eu achei para conseguir representar em uma gravação uma caixa de alta fidelidade que não precisa de controle tonal, não precisa de loudness e não precisa de equalizador, porque ela já tem as frequências, ela já responde às frequências que a gente teria com esses outros recursos. Né? Então, eu vou colocar aí no link, abaixo do vídeo, aí na descrição, uma gravação que eu fiz com esse gravador. Então é isso aí, essa aqui é a novidade, um abraço.